E aí galera, esse vídeo é especial para você que está se preparando para a segunda fase de Direito Administrativo. Ó, no nosso curso, no site do SES, nós temos uma aula de 1 hora tratando de todos os impactos que o novo CPC trouxe na esfera do Direito Administrativo, né? Obviamente para a segunda fase. Não são os impactos no direito material, são os impactos no que diz respeito à elaboração de peças. E aí, eu selecionei um impacto para conversar com vocês agora, que é a alteração na tutela de urgência. O que acontece? Hoje, a petição inicial das ações ordinárias, ação ordinária nem é a expressão mais correta, não está errado escrever ação ordinária, mas não existe mais processo sumário, então a gente não tem mais rito sumário e ordinário, são as ações de procedimento comum. Enfim, essas ações de procedimento comum, que não deixa de ser um procedimento ordinário, né, porque comum e ordinário são similares, não é mais ordinário para diferenciar do sumário. No entanto, o artigo 319 do Código de Processo Civil é basicamente a mesma leitura do artigo 282 do CPC anterior, poucas mudanças, mas ele estabelece os requisitos para a petição inicial dessa ação de procedimento comum. E o artigo 300 e o 311 tratam de tutelas de urgência e de evidência. Essas eu queria conversar com vocês rapidamente. A tutela de urgência, ela pode ser ou antecipatória ou cautelar. Então, em situações de urgência, plenamente comprovadas, o sujeito pode pedir uma medida cautelar para acautelar e resguardar o resultado prático do processo. Ou então, ele pode pedir uma medida antecipatória de tutela. E aí, nesse caso, o povo tá gritando lá embaixo, feito uns loucos. Fecha a janela aí que eu acho que melhora, não é não? Isso. A gente liga o ar-condicionado se quiser. Cadê o ar-condicionado, gente? Enfim, ar-condicionado ligado, menos barulho. Como eu ia dizendo para vocês, o artigo 300 do Código de Processo Civil, agora tem o barulho do ar-condicionado, o Greg olhou para ele com a cara de mal, que vocês não viram não o que aconteceu aqui. Mas enfim, quando é que a gente vai apresentar a Thalita ao pessoal? Nunca é? Não, vai ter que ter esse momento, né? Vai ter que... Pessoal, peçam, né? Peçam que a Thalita vai se apresentar para vocês. A Thalita não tem como falar de direito administrativo, mas ela já aparecendo já vale. Enfim, o artigo 300 do Código de Processo Civil, ele regulamenta que essa tutela de urgência ela pode ser cautelar ou antecipatória. Na medida cautelar, o que o sujeito quer é resguardar o resultado prático do processo. Então, um sequestro de bens, por exemplo, suponha que nós estejamos diante de uma situação em que os bens da contratada do particular serão constringidos e para evitar que ele suma com esses bens, pede-se o sequestro. Isso é uma medida cautelar. Eu estou resguardando o resultado prático do processo. Mas também é possível uma tutela antecipatória. É antecipar os efeitos da tutela final. Então, se eu quero anular um ato administrativo, quando eu antecipo os efeitos, eu suspendo esse ato. Isso é uma antecipação de tutela. A tutela de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipatória. E ela pode ser requerida incidentalmente, que é o que interessa para a sua prova de segunda fase, né? Cautelar antecedente não é relevante para a gente, não. Mas incidentalmente, pode-se requerer essa medida de tutela de urgência, desde que se comprove a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. É o periculum in mora e o fumus boniuris, com dois nomes novos, né? Então, probabilidade do direito e perigo de dano é o que ele vai ter que comprovar se ele quiser requerer uma tutela antecipada, ou uma cautelar, mas requerer uma tutela de urgência, tá? Além da tutela de urgência, o artigo 311 do Código de Processo Civil diz que o sujeito pode pleitear uma tutela de evidência. São situações em que não há emergência, não há urgência, não há periculum in mora, mas o direito do autor é tão evidente que ele pode requerer que se antecipe os efeitos da tutela para evitar que ele continue sendo prejudicado até o processo acabar. Então o artigo 311 diz que isso é possível, e aí interessando para direito administrativo. Quando houver abuso de direito de defesa do autor, do réu, ou interesse meramente protelatório, quando a matéria estiver comprovada em súmula vinculante, recurso repetitivo, ou quando tiver documentalmente provada e não houver dúvida razoável. Nesses casos, ele pode dizer, ó, o meu direito é evidente,
pelo amor de Deus, me antecipe e a gente fica aqui discutindo do processo com mais calma, mas você já me antecipa os efeitos da tutela final. Então agora a gente vai se preocupar na segunda fase, quando a gente estiver tratando de antecipação de tutela, com a possibilidade de antecipação de tutela numa tutela de urgência ou a antecipação de tutela numa tutela de evidência, tá? A gente obviamente trabalha isso no curso. Pessoal, se você está se preparando para a segunda fase, o nosso curso está bem completinho, o livro da OAB também já trata desses aspectos do novo CPC, mas eu tenho certeza que você vai se preparar com todo o cuidado e toda a atenção, porque essa segunda fase de administrativo, ela é sua. Se você passou na primeira fase, não perca a oportunidade de ser aprovado logo, pegar essa carteira e começar a tocar a sua vida. Decidir se você quer advogar, se quer fazer concurso, né? Isso é muito importante, tá certo? Então, pessoal, continue inscrito aqui no nosso canal. Na próxima semana a gente volta com novos vídeos.